Uma vez que definimos uma nova forma para a densidade de fluxo elétrico, vamos definir algumas constantes convenientemente. Lidaremos aqui com a constante dielétrica e a permissividade. Temos uma forma geral para a densidade de fluxo elétrico, que é dada por ε0 vezes o campo elétrico mais a polarização. Existem alguns dielétricos em que a polarização é diretamente proporcional ao campo aplicado no material. Ou seja, nós temos que P será diretamente proporcional a E. Nós temos de colocar uma constante de proporcionalidade aqui. Nós fazemos isso mantendo ε0 e definindo uma constante chamada QE. Esta constante QE será chamada de susceptibilidade elétrica. Ela é uma característica do material dielétrico com o qual estamos lidando. No caso específico, em que nós temos uma relação linear entre a polarização e o campo elétrico, vamos substituir o P na nossa definição da densidade de fluxo elétrico. Então, nós temos aqui que D será igual a ε0E mais a polarização que definimos como sendo que ε0E. Podemos agrupar os termos e ficamos com 1 mais QE, que multiplica ε0E. Este termo que está multiplicando E, eu vou definir como sendo um epsilon. Assim, D é igual a epsilon E. Temos então a definição da permissividade do dielétrico. Nós podemos também definir a permissividade relativa, que é também chamada de constante dielétrica, como sendo a razão entre a permissividade do dielétrico e o ε0, ou seja, simplesmente passo o ε0 deste lado para cá, dividindo. Então, nossa permissividade relativa é dada por 1 mais a susceptibilidade elétrica. Vamos analisar agora as unidades, tendo sempre em mente o MKS. Sistema Internacional de Unidades, metro, quilograma, segundo. Nós temos que a constante dielétrica, ou permissividade relativa, é adimensional. A permissividade do dielétrico terá as mesmas unidades de ε0, que nós já vimos que são Coulomb ao quadrado vezes Newton a menos 1 vezes metro a menos 2, ou pode ser escrito também como sendo Farad por metro. E teremos sempre que εr é maior do que 1, implicando que epsilon sempre será maior do que ε0. Nós veremos uma implicação direta deste fato quando estudarmos em eletromagnetismo a propagação de ondas eletromagnéticas no meio e obtivermos a velocidade de propagação destas ondas. O comportamento do dielétrico com relação ao campo aplicado pode variar. Se estamos lidando com um material linear,
Então, o deslocamento elétrico ou densidade de fluxo elétrico será proporcional ao campo elétrico, onde este epsilon é um número real. Vamos supor que tenhamos um meio homogêneo. Isto significa que epsilon, a nossa permissividade, é constante ao longo de todo o material. Onde eu encontro um meio que não seja homogêneo? Está ao nosso redor. A atmosfera não é um meio homogêneo. A permissividade varia com a altitude. Nós temos também uma classe de materiais chamada de isotrópico. Uma vez que nós aplicamos um campo elétrico nesse material, vimos que surgirá uma polarização e nós vimos nas nossas análises que a polarização e o campo elétrico são paralelas. Existem, porém, uma certa categoria de materiais em que esta relação não é válida. São os materiais anisotrópicos. Para tais materiais, a análise que fizemos no vídeo anterior sobre polarização em campo elétrico não é mais válida. Precisamos de um modelo físico mais elaborado e temos que a densidade de fluxo elétrico, o campo elétrico aplicado e a polarização não possuirão a mesma direção. Esta relação em que D é igual a epsilon, permissividade do dielétrico, vezes o campo elétrico aplicado, continua válida. Porém, o epsilon não é mais um número real. Ele passa a ser uma matriz, que nós chamamos também de tensor. Podemos escrever da seguinte forma. Escrevemos as componentes x, y e z do nosso vetor densidade de fluxo elétrico. Nosso epsilon agora é uma matriz multiplicando o campo elétrico. Note que nesses materiais eu posso ter o campo elétrico aplicado na amostra em uma dada direção e o deslocamento elétrico, a densidade de fluxo elétrico, pode apontar em uma direção distinta.